agradeço, portanto, o convite ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Obrigado pela participação aqui no Arena. Boa noite, deputado. Boa noite, Leandro, a todos que nos assistem, ao jornalista da CNN, satisfação aproveitar essa oportunidade com os senhores aqui. Deputado, como foi que o senhor recebeu essa informação sobre a decisão, a determinação do ministro Alexandre de Moraes em relação ao seu pai, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e também a proibição de o senhor manter conversas com o Jair Bolsonaro? Olha, uma decisão muito mais do que lamentável, né? Ela é repugnante e ela só reforça a ditadura que a gente está vivendo no Brasil. Não dá mais para tratar isso daí como democracia. O mundo inteiro, que ainda não conhecia Alexandre de Moraes, fica espantado, né? Não se vê em local nenhum do mundo uma pessoa, antes sequer de uma condenação, viver praticamente no regime semiaberto. Bolsonaro está sofrendo agora prisão domiciliar, tal qual sofreria uma pessoa que tivesse progredido para o regime semiaberto, podendo sair de casa durante o dia apenas para trabalhar. E quando se trata, né, de uma relação de pai e filho, fica mais claro ainda para todos aqueles que têm família que isso é para humilhar, para esculachar e, principalmente, depois de vir e ainda sendo embasada a decisão do Moraes, em um dos dispositivos, dizendo que ele está tomando essa decisão porque o Bolsonaro postou um vídeo do Donald Trump prestando solidariedade a Bolsonaro, isso daí fica mais claro do que nunca. Agora, o que causa estranheza é pessoas, né, que eu não consigo entender que estejam em sã consciência, achando que essas medidas vão fazer o Donald Trump recuar. É importante que entendam, não haverá recuo. Eu não falo pelo Donald Trump, eu não falo por ninguém do governo. Se quiserem tentar lá e botar o Geraldo Alckmin, né, que esteve naquela foto ao lado de terroristas da Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah, que já assassinaram diversos, milhares de norte-americanos, podem tentar. Boa sorte. Boa sorte na negociação. Não adianta o Lula ficar comendo jabuticaba, o Celso Amorim cantando Quem Tem Medo do Lobo Mal, e depois mandar um jornalista lá dentro do pool que eles falam da Casa Branca, perguntar para a porta-voz da Casa Branca, o Lula está aberto à negociação, por que vocês não negociam? O Brasil não se dá ao respeito. O Brasil não buscou nenhuma porta de entrada junto ao governo norte-americano. A gente está no momento talvez mais importante da diplomacia brasileira das últimas décadas. O nosso chanceler estava na Irlanda, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos estava de férias. Eu estava anteontem dentro do State Department, uma reunião com 8 integrantes de altíssimo nível. Veio a pergunta, qual o nome da embaixadora de vocês aqui em Washington, D.C.? Ninguém sabia responder. Esse é o tamanho da insignificância do Brasil, que tem vivido mais do que nunca os dias de anão diplomático. Não tem como você achar que o Brasil não vai sofrer consequências se aliando ao todo tipo de escória mundial. Então, o cenário que a gente está vendo hoje é fruto da perseguição política e de um governo acéfalo. Deputado, deixe-me chamar aqui também os nossos analistas, a Juliana Lopes e o Pedro Venceslau, que vão participar da entrevista também. Juliana? Deputado, boa noite, obrigada por participar aqui dessa entrevista. Queria perguntar para o senhor o seguinte, a Casa Branca, em conversas com o senhor, ofereceu asilo político ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Quando isso aconteceu? Se foi nessa semana? Negativo, nunca ouvi uma conversa dessa. Nunca tive conhecimento de nenhuma conversa dessa. Porque tem um... Não tenho nem o que dizer sobre isso. Tem algumas agências, né, falando sobre isso ter sido passado por Paulo Figueiredo também, sobre a possibilidade de asilo político. A gente falou com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui nessa semana e ele negou que tenha qualquer tipo de articulação. Por isso a pergunta ao senhor se isso foi oferecido ali do outro lado pela Casa Branca. Negativo, de maneira nenhuma, isso não foi cogitado. Inclusive, né, na nossa caminhada ali dentro da Casa Branca e dentre outras autoridades, alguma pessoa de fora, né, antes de entrar lá, brasileiro, veio falando, Eduardo, posso buscar um acordo para tentar livrar só o Bolsonaro? Eu falei, negativo. O país está vivendo uma crise institucional, não é uma crise política. Eu não estou aqui para defender o Jair Bolsonaro e nunca tive nenhuma conversa com ninguém do State Department ou ninguém da Casa Branca ou ninguém dentro do Congresso Nacional visando Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele é só mais um dos perseguidos. É claro que tem muita notoriedade porque ele lidera o movimento. Na verdade, querem calar muitas pessoas no Brasil. O Bolsonaro, ele só está no meio do caminho. Agora,
falar que houve uma investida para se botar Jair Bolsonaro em exílio, asilo, etc., eu quero saber a fonte, eu quero a cariação com essa pessoa. Deputado, essa pessoa com quem o senhor conversou é da Casa Branca? Que falou... Não, negativo, é um brasileiro, pessoa que não tem relevância nenhuma, não é conhecida de ninguém, e veio falar que, imagine se de repente tirassem só o Jair Bolsonaro do processo. Eu falei, negativo, nem levo para o Jair Bolsonaro isso, que isso aí está fora de questão. E também, vamos ser sinceros, não tem como fazer acordo com essa atual conjuntura aí da Suprema Corte. Se acordo desse resultado, a cartinha do Temer tinha acabado com toda a perseguição política do Brasil. Eu aprendi com Alexandre de Moraes que não se deve recuar mediante chantagem. Só que agora Alexandre de Moraes está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. Os Estados Unidos, né, Trump, já entrou em disputas com o Canadá e ganhou. O Canadá fez uma lei migratória mais rigorosa, né? Entrou em disputa, uma política, entrou em disputa com o México reclamando da invasão de fentanil nos Estados Unidos. O México fez a maior apreensão de fentanil da sua história. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes, tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus, as elites brasileiras têm que bater na porta correta. Os senhores são responsáveis por permitir também, em boa parte, né, não somente, mas por permitir que o Lula estivesse aí no poder. Muita gente apoiou o Lula. Chegou a hora de vocês passarem, né, a fatura de dizer, olha, eu não quero, né, que o Brasil vire uma Venezuela. Muitos aloprados especialistas já falaram que topam, né? Não, por mim, pode mandar a tarifa, o Brasil não pode baixar a cabeça. Eu quero saber dos senhores, né, que têm boa parcela de poder nacional, se os senhores concordam com isso que está acontecendo ou se vão segurar, né, Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau tem uma pergunta também. Pedro? Deputado, as pesquisas mostram que depois da tarifa, o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor, também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que isso que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então, por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna, Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente, o Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment da Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga.